Olá! Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre fluxos de trabalho. Bom, trazendo aqui também aquela frase que é o ótimo inimigo do bom, fluxos de trabalho são uma ferramenta muito importante para te ajudar a entender o passo a passo da sua operação comercial, né, e eventualmente também identificar algum ponto de melhoria no seu processo ou até mesmo algum gargalo na eficácia, né, ou seja, alguma coisa que pode estar não funcionando muito bem dentro do seu processo. Indo para os pontos mais importantes, onde que eu vejo aqui que você deve aplicar a metodologia de fluxos, tá? Ou seja, desenhar ali no nível de detalhe qual que é o fluxo de cada uma das coisas. Então, primeiro deles que eu usaria com certeza é o CRM. Tá? Então, toda a arquitetura de informações que você for colocando dentro do CRM, é importante que você tenha isso mapeado num fluxo. Né? Então, quando chega um lead, qual é a origem, quais são os campos de origem, para onde tem que ir a informação, né? Tudo isso é muito importante você mapear, primeiramente, né, junto talvez com um time de Ops ou com alguém que goste mais de processo, e deixar isso detalhado para que você não perca a mão da quantidade de campos customizados ou também não tenha um monte de campos desnecessários dentro do seu CRM. O segundo ponto que eu usaria a metodologia de fluxos de trabalho seria no processo de qualificação. Então, o que acontece? Se você tiver um processo de qualificação mais simples, né, você pode, às vezes, tratar ele só numa planilha de Excel ou até mesmo num doc ali, né, normal. Mas, em muitos casos, você tem algumas variáveis ou até mesmo condicionais no processo de qualificação. Então, por exemplo, assim, imagina que você tem um time de SDR que ele filtra ou ele qualifica produtos ou serviços para um time A, para um time B ou um time C, que às vezes são linhas de serviço diferentes ou verticais diferentes, né, ou alguma outra variável. Para esse tipo de distribuição, né, eu com certeza aqui colocaria a regra de qualificação de cada um deles, né, o que tem que ser feito, como que tem que ser passado essa informação, quais ferramentas têm que ser utilizadas, né, o passo a passo numa visão de fluxo, para que a gente tenha uma visão muito mais clara de como que está sendo o processo de distribuição. Bom, o segundo ponto que é muito importante você trabalhar o fluxo, né, o fluxo ele ajuda você a manter uma certa constância, né, e também a garantir que todas aquelas atividades que você tem planejado, elas vão acontecer de forma ordenada. No processo comercial em si, talvez alguns fluxos eles tenham que acontecer, né, que são às vezes regras específicas do seu negócio ou SLAs específicos internos que você tem que cumprir. Mas na pré-venda, tá, um fluxo que costuma ser muito importante é o fluxo de cadência de vendas. Né? Então, imagina que quando a gente vai fazer a cadência de vendas, você tem várias interações e vários touch points, né? Ou seja, pontos de interação com o cliente ao longo do tempo. Né? Principalmente se você tiver uma equipe de outbound, você vai ter interações mistas, né? Que seja de ligação, de e-mail, de WhatsApp e assim por diante. Então é super importante você desenhar o fluxo numa linha do tempo de quais são as interações que você vai fazer com ele, após quanto tempo ou após quantos dias, e quais são os momentos que você deve perder um lead ou desistir de uma prospecção. A partir do momento que você desiste dessa prospecção, para onde que você leva? Até porque um dos principais pontos quando a gente fala aqui da equipe de SDR, que são muito valiosos, são os insights que você pode gerar para o time de marketing. E não só os insights do porquê que você perdeu, do porquê que você não conseguiu, né, ou qualquer outro motivo como esses, como também você pode simplesmente direcionar esses contatos que você não obteve contato para um processo de nutrição. Né? Então, pode ser que aquele cliente que você tentou contato hoje, você não teve sucesso, mas amanhã, ou daqui um mês ou dois, sendo nutrido, ele esteja no momento mais pronto ou propício para você ligar para ele. Então, para garantir que isso tudo vá acontecer, né, em escala, é importantíssimo que você desenhe os fluxos sobre como que todo o processo deve ser implementado. Aí uma dica aqui muito importante para vocês é o seguinte: quem está começando agora, né, fazer fluxo, cuidar desses processos da forma que a gente está falando, costuma ser bastante complexo. Inclusive, né, gerenciar isso tudo dentro do CRM. Então, dentro desse contexto, tá, o que eu recomendo fortemente que você faça desde o momento zero, caso você tenha uma equipe que vá crescer rápido em volume de pessoas, ou uma equipe que tenha bastante complexidade de negócio, você tem que ter o Sales Ops. Tá? O Sales Ops é a pessoa que vai ser guardiã de todo esse processo, que vai implementar isso tudo dentro do CRM, que vai cuidar dos fluxos e vai cuidar para que todos os gatilhos e SLAs eles estejam,
né, não só ali no papel, mas que também esteja acontecendo isso do ponto de vista tecnológico. Então, caso você não possa fazer isso, né, ou não tenha alguém disponível, é muito importante que você utilize um Sales Ops para ser guardião de todos os seus processos, de todos os seus fluxos e tenha um viés analítico sobre a operação. Bom, pensando aqui só um pouco no Sales Ops, tá, pessoal? Eu sempre costumo fazer essa analogia e eu acho que ela exemplifica muito bem como que você pode usar esse profissional a favor, né, da construção dos seus processos. Imagina que no dia a dia, né, de vendas e com aqueles líderes que estão ali na primeira camada de gestão, fazendo o coaching das pessoas, tudo, eles estão totalmente focados em executar da melhor forma possível. Então a galera vai estar lá treinando freneticamente pitch comercial, vai estar ouvindo ligação, né, vai estar fazendo campanha para você vender mais. Ou seja, é um time que tem muita força. E aí pensa que você está segurando um machado agora. Então esse time ele vai se preocupar em bater com esse machado em algum lugar com muita força. E quando a gente fala aqui do Sales Ops, ele é uma pessoa que vai mirar e dizer exatamente onde que você tem que bater. Né? Então, quando você une essas duas coisas, você consegue ter um resultado incremental muito superior, né? Que é de unir a força ali da operação comercial junto com alguém que está guardião dos processos, analisando os melhores lugares que a gente pode ter mais eficácia comercial. Portanto, eu recomendo que você contrate um Sales Ops caso você queira ter bastante controle sobre o processo e bastante visão de análise do que pode ser melhorado e de onde que você consegue ter mais eficiência operacional. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula e na próxima a gente vai falar de alguns outros pontos adicionais aqui do que a gente pode fazer como desafio da semana.